para falar do Gabi Martins, né? Que é esse garoto aqui, ó. Que o Gabi Martins é um ponta de 22 anos, atualmente ele joga no Braga de Portugal. O Cruzeiro ele chegou, segundo informações do jornal português Record, e também depois confirmada por outros veículos aqui de Minas Gerais, o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta de 8 milhões de euros, é um valor bem alto, por 80% do passe dele. Ele que tem contrato com o Braga até 2029. Mas segundo as informações do jornal Record, o Braga quer 10 milhões de euros pelo menos por ele. Ele joga nas duas pontas, tem 1,85 de altura, e se você segue a Cruzeiro Esportes no Instagram, é só ir lá. Se você não segue, tá perdendo tempo, porque a gente, né, fez um conteúdo aqui com algumas das estatísticas dele na última temporada pelo Campeonato Português, tá? Lembrando que é pelo Portuguesão só, ele disputou outros jogos, mas a gente resolveu pegar o recorte mais do português mesmo. Aí, ó, ele é um ponta, joga nas duas, mas principalmente na ponta esquerda, tem 22 anos de idade, ele jogou 39 jogos pelo Portuguesão, né, e pela Taça de Portugal, foram 4 gols e 2 assistências, 77% de acerto no passe, média de 1,1 dribles certos por jogo, 0,7 chutes certos por jogo, chutes certos são aqueles na direção do gol, 7 grandes chances criadas e 7 grandes chances perdidas. Aqui no texto também a gente fez algumas outras estatísticas que eu não vou repassar, porque são talvez um pouquinho menos importantes para a posição dele, mas está aí o nosso Gabi Martins, que é um jogador jovem de 22 anos e que o Cruzeiro tem interesse. Como eu falei, o Braga não aceitou as primeiras propostas, ainda não há informações que o Cruzeiro fez outras, só que o Cruzeiro segue interessado e pode vir a fazer novas propostas por esse ponta. O nome te anima, Washington Luiz? Eu, sinceramente, não conheço o jogador. Vou ter que, a partir dessa ideia do Cruzeiro, observar, mas assim, o Mike, sinceramente, os números, analisando friamente apenas os números, teve até um amigo nosso, o Breno, né? Grande Breno, beijo para você, Breno, tá sempre acompanhando a gente, jornalista também, trabalha com scout, né? Ele fala o seguinte: o Cruzeiro não gosta de ponta que faz gol, não, gente. Mas que coisa! Vamos buscar. De repente você vai trazer 2 pontas mais ou menos aí, você potencializa algum da base ou traz alguém que de fato vá suprir isso, porque eu acho muito importante, de repente, a crítica que eu sempre faço ao Wanderson, eu entendo a dinâmica que ele imprime, o tanto que ele ajuda na recomposição, mas o ponta precisa entregar os seus golzinhos também, sabe? Obviamente, não vou ser leviano de falar se é bom ou ruim, porque eu não conheço muito do jogador. Mas analisando, assim, 39 jogos, 4 gols, enfim, 2 assistências, teremos que ver o que esse jogador tem de valência para o Cruzeiro oferecer também esse valor, assim, né? O Jardim, obviamente, deve conhecê-lo bem. Então, assim, a gente fica, claro, sempre confiando, né, na estratégia, no olhar clínico do Jardim. Aparentemente e a priori, a princípio, não são números que me enchem os olhos, mas tem que ver lances do jogador, ver como que ele se comporta. Então, assim, eu vou ficar muito esperar um pouquinho mais, estou achando meio mais ou menos, assim. Não sei o que você pensa. Os números também não me agradaram, também não conheço o jogador, nunca tinha ouvido falar. Ele é espanhol, tá? Antes do Braga, que é o maior time da carreira dele, ele tinha transitado aí por divisões inferiores da Espanha, segunda divisão e tudo mais. Mas, assim, ele é aquele cara que ele é ainda muito novo, né? 22 anos de idade, completou esse ano. Então, é aquele perfil que o Cruzeiro quer, jogadores mais jovens que conseguem evoluir. E realmente não conheço nem vídeo vi dele e tudo mais. Ele não foi um titular absoluto na última temporada lá no Braga. A gente sabe que a Liga Portuguesa não é das mais fortes, só que eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida e pensar nos dois lados, né? A gente pensando nos números dele, na trajetória dele, realmente não enche os olhos, especialmente por um valor tão alto. A gente também confiar, o Jardim falou, tá falado, é subjetivo também, porque ele também pode errar uma outra vez. Só que eu acho que, aí já isso pensando nos aspectos negativos, os aspectos positivos é justamente essa questão da idade dele, né, que é um cara ainda que pode evoluir, e aí eu acho que a gente não pode também se apegar tanto aos números, eu acho que é importante, mas eu acho que dessa idade ainda não é algo que é definitivo, porque, por exemplo, ele estava chegando num time novo, num campeonato novo, em outro país,
se adaptando ainda. E aí eu até fiz um exercício que eu peguei 3 jogadores que hoje são estrelas do Brasileirão e fui ver os números dele com 22 anos, tá? E aí eu peguei, por exemplo, aqui o John Arias. O John Arias, com 22 anos, ele estava jogando lá no Patriotas Boyacá, da Colômbia, e na temporada inteira ele fez 38 jogos, marcou 4 gols e deu somente 1 assistência. Então aí a gente vê que realmente não são números que enchiam os olhos, né? Inclusive, até quando ele vai para o Fluminense, ele também tinha números ruins. Outro que eu peguei, que com 22 anos não tinha números tão bons, era o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo. Quando ele tinha 22 anos, ele fez 29 jogos pelo Lille da França, 4 gols e 2 assistências, também números baixos. E o outro que eu peguei aqui, também quando tinha 22 anos, é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tinha 22 anos em 2017 e nesse ano ele fez 20 jogos pelo Palmeiras com apenas 1 gol e 2 assistências, tá? E eu tô fazendo isso porque é para dizer que vai dar certo esse Gabriel Martinez? Não é por isso, porque eu não conheço o jogador, não sei se vai dar certo mesmo, só vou saber vendo jogar, mas é porque realmente não dá para a gente considerar e tomar por base apenas números frios, né? Talvez realmente é um cara que tem um potencial, que tem o scout do Cruzeiro já conhece, o Jardim já conhece, tem aquele olhar do treinador, né, que já está mais próximo, e eu acho que se o Cruzeiro fez a proposta, teve todo esse trabalho, então assim, então minha opinião é que não dá para saber, porque os números realmente não animam, não tá errado. Porém, tem vários jogadores que aos 22 anos não tinham números bons, jogadores da posição dele ou de posições ali, né, no meio, no ataque. Então a gente concorda que é uma aposta, né? Com certeza, total aposta. 100% aposta. Uma super aposta de alguém que pode vir a ser, né? Pode vingar, de repente, todo o departamento de scout, o Jardim, tem um mapeado algumas valências que são importantes dentro do estilo de jogo, tudo isso conta. O que nós estamos dizendo é que a gente não conhece os números, eles não apontam para isso, mas o contraponto que o Mike trouxe também é muito interessante. Então, assim, a gente vai ficar nessa, né, de acreditar no profissionalismo aí da galera que está observando, para saber se caso venha, a gente vê se tem potencial e dentro muito daquilo que o Jardim diz, né? Se um jogador que vai entregar intensidade, um jogador que vai entregar, enfim, esse estilo de jogo que o Jardim quer. Eu vou aguardar. Vamos aguardar para ver se vem também, né? Porque teve tantos aí que a gente discutiu tanto, e nem chegaram perto de vir, então. Mas eu acho o seguinte, que independentemente, se o Cruzeiro especular aí 10 nomes, 9 vão ser apostas. Isso a gente pode ter certeza. Só não vai ser aposta se for uma oportunidade muito boa de mercado que aparecia aí e até agora não apareceu, pelo menos na minha visão. Então, assim, o Cruzeiro, esse é o perfil de jogador que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer jogadores que sejam jovens, que tenham margem de evolução, que possam ser revendidos no futuro. E, por exemplo, um jogador como ele, que é espanhol, que é europeu, ele tem um mercado maior na Europa, porque ele não ocupa vaga de jogador extracomunitário, né? Então ele tem um mercado maior. Então vai ser esse perfil. O Cruzeiro não está procurando. A gente acha esse perfil um pouco mais barato? Então, é esse ponto também, né? Mas só que esse perfil normalmente hoje em dia é caro também, né? Porque todo mundo quer. O Rines trouxe, né? Que eles queriam 10 milhões também, e os números eram tão ruins como o do Martinez, né? Na verdade, eram números parecidos com o do Martinez, né? E é a mesma idade, por sinal. Então, assim, e as ligas que o Martinez jogou são mais competitivas um pouco do que a liga que o Rines trouxe jogava. Então, assim, realmente o mercado tá difícil. Mas, assim, é o que a gente sempre fala, né? Tem que procurar jogadores onde ninguém tá olhando. Eu acho que é isso que o Cruzeiro fez, um nome desconhecido aí. Então, é aquilo. Eu acho que vai ser... Pra gente achar um jogador que é jovem, que tem grandes números, que tem um prospecto de futuro grande, que parece que vai ser craque, e barato, assim... Eu acho muito, muito, muito difícil. É aquele tiro que você dá no escuro e acerta um em 100 mil. Inclusive, o próprio John Arias é um desses. E na temporada que o Fluminense se contratou, eu falei aqui agora, tô com o número aberto aqui na minha frente. Na temporada anterior àquela que o Fluminense contratou o John Arias, ele tinha 29 jogos, 3 gols e 2 assistências pelo Santa Fé. Que são números ruins, né? Então o Fluminense fez essa aposta. Mas foi barato. É um jogador que você talvez pode estar pensando nele para ele dar um fruto absurdo daqui 2 anos. Sabe? Sim.
E aí a gente pensa, beleza, é legal, acho que é importante também como movimento. Mas no curto prazo, eu acho que a gente precisa de alguma coisa. Então, que não seja esse o jogador que vai nos ajudar no curto prazo. Entende? Enfim, tem vários aí. Exato. E aí a gente fica nessa sinuca de bico mesmo, né? Quando o cara é aposta, assim, não tem como a gente cravar nada. Eu até, exatamente por isso eu trouxe esse contraponto, né? Para mostrar, não para mostrar que é um negócio que eu acho que é um negócio que tem que fazer, mas é justamente que realmente a gente não tem como ter certeza, porque tem vários nomes de destaque aí que aos 22 anos tinham números até piores e que hoje são grandes jogadores, mas é o que você falou. Talvez isso sirva da mesma situação, né? Ele vai dar frutos daqui a 2, 3 anos. E aí a escolha do Cruzeiro fazer isso. Vamos ver o que acontece, se vai ser esse o objetivo mesmo. Talvez o cara é bom jogador também, temos que esperar, e também esperar para ver se vai ter outra proposta, porque aí a opinião eu achei muito caro eles pedirem 10 milhões de euros nesse atleta.